Uma boa noite para você que está aí me acompanhando pelo grupo Universo Team. Estamos no mês de dezembro e dezembro lembra o quê? Natal. E Natal nos lembra presentes. E aí vem aquele dilema. O que eu dou de presente para o meu filho, para a criança que eu convivo, para o meu sobrinho ou aquela criança que eu gosto muito? Nessa época os presentes ficam muito caros, né? Brinquedos, roupas, e muitas vezes estamos com o orçamento apertado, não temos muito dinheiro, e aí você fica pensando, o que que eu posso comprar que não seja muito caro, mas que posso deixar a criança feliz? Para te ajudar, durante os domingos desse mês de dezembro, nós estaremos fazendo uma série sobre presentes que você pode dar para a criança, que além de deixar essa criança feliz, você vai estar enriquecendo o futuro dessa criança. O primeiro presente que eu quero sugerir para você dar para o seu filho, sobrinho ou a criança que você gosta é o livro. O livro ele é um dos melhores presentes que você pode dar para uma criança, um adolescente e até mesmo para um adulto ou idoso. Por quê? Porque por meio da leitura nós desenvolvemos uma série de habilidades que são muito úteis para a nossa vida. Alguns benefícios que a leitura traz para a criança são: primeiro benefício, melhora a atenção, a concentração e a memorização. Uma criança que está acostumada com a leitura, ela vai ficando, quando ela começa a ler, vai diminuir a ansiedade dela, vai diminuir a ansiedade dessa criança, e essa criança então ela fica mais atenta, mais tranquila para se focar naquilo. Melhora também a memorização, porque quando essa criança lê, o cérebro vai se exercitando e vai estar se acostumando a memorizar palavras. É lógico, se essa leitura for feita de uma maneira correta, de uma maneira produtiva, a memorização vai ser ainda maior. E melhora também a concentração, porque essa criança ela vai se acostumando a ignorar alguns estímulos que estão perto dela, para que ela fique, então, centrada naquilo que ela quer. Então, uma criança que lê e tem esse hábito, né, lê todos os dias, ao longo dos anos ela vai ficando uma criança mais atenta, uma criança que se concentra mais e uma criança que fica mais centrada naquilo que ela quer. O segundo benefício da leitura é que aumenta o vocabulário. Óbvio, né? Por meio da leitura essa criança vai aprendendo novas palavras e aí no dia a dia, quando ela estiver conversando com os amigos, na escola, com os pais, ela vai então usando essas palavras. E aí, em vez de ficar usando gírias ou palavras do dia a dia, essa criança vai usando palavras um pouco mais cultas. E isso vai melhorando o vocabulário dessa criança. Ela vai ter um repertório maior, ou seja, um grupo maior de palavras para ela usar. Mais ou menos usando o exemplo, é como se assim, se ela não lesse, ela vai ter 500 palavras, agora se ela ler, ela vai ter 1000 palavras para poder falar. É claro que é só um exemplo. O terceiro benefício da leitura é que por meio da leitura, essa criança ela vai conseguir ter uma facilidade maior de interpretar e produzir um texto. Lógico, se essa criança vai aprendendo novas palavras, quando ela lê um texto, ela vai conseguir entender melhor as palavras daquele texto. Então, dando um exemplo, se a criança lê um livro sobre o corpo humano, quando o professor der um texto do corpo humano para ela ler, ela vai ter mais facilidade de entender aquele tema. E também essa criança vai ter mais facilidade de escrever. Então, usando esse mesmo exemplo, se ela lê um livro do corpo humano e depois na escola o professor pede para ela fazer uma redação do corpo humano, lógico, ela vai ter mais facilidade. E isso vale para qualquer tema. Por isso que é ideal é que a criança leia sobre os mais variados temas, porque ela vai conseguir escrever e falar sobre os mais variados temas. Um outro benefício da leitura é que aumenta o conhecimento do mundo. Uma criança que lê sobre corpo humano, ela vai saber mais sobre corpo humano. Uma criança que lê livros sobre animais, ela vai saber mais sobre animais. Uma criança que lê livros sobre emoções, ela vai saber como controlar melhor suas emoções. Uma criança que lê livros sobre relacionamentos, ela vai saber como se relacionar melhor. Uma criança que lê livros de histórias, ela vai saber mais sobre histórias de países, histórias de um determinado personagem. Então, por isso que os livros eles são muito importantes, porque essa criança ela vai conhecer melhor a história do mundo e sobre os seus mais variados temas. E aí, quando alguém for debater com ela sobre animais, ela vai saber falar. Quando alguém for conversar com ela sobre
corpo humano, ela vai saber falar. Quando alguém for falar com ela sobre relacionamentos, ela vai saber se expressar. Por quê? Porque ela aprendeu nos livros. E um dos últimos benefícios que eu quero falar da leitura é a empatia. Quando a criança lê livros de histórias de personagens, seja histórias reais ou fictícias, essa criança ela começa a se colocar no lugar do personagem. Então ela tá lendo lá, e aí de repente, num dado momento da história, esse personagem começa a sofrer. Ela vai também sofrer junto com esse personagem, ela vai ficar feliz quando o personagem estiver feliz, por quê? Porque ela se coloca, ela se projeta naquele personagem. Eu lembro que no começo desse ano eu estava lendo um livro que contava a história de umas meninas, de umas crianças, e aí num momento da história uma das meninas morre. E aí quando eu estava lá descrevendo na história o momento do velório, eu fiquei triste como se eu estivesse lá no velório, ou seja, eu me coloquei no lugar do personagem. Vale lembrar algumas coisas. Primeiro, não é recomendável que a criança leia por dispositivos eletrônicos, ou seja, não é bom que a criança leia por meio do celular, tablet ou computador. Por quê? Porque esses meios digitais, esses meios eletrônicos estão cheios de distrações. Então, se a criança está lendo lá no computador e aí, de repente, ela abre uma aba, se distrai lá com um site da internet, um joguinho, ou se ela estiver lendo no celular e vier uma mensagem, ela vai se distrair. Então, esses ambientes estão cheios de distrações. Por isso que o ideal é que essa criança leia um livro físico. Outra coisa, o momento da leitura deve ser um momento prazeroso, ou seja, a criança não pode ser forçada a ler, porque senão ela vai associar a leitura com algo ruim. Então, crie um ambiente legal, confortável, ventilado, um momento prazeroso para que a criança leia e tenha prazer nesse momento da leitura, que seja o momento mais legal que ela tem ao longo do dia. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa a sua curtida, seus comentários. Não esqueça de chamar outras pessoas para participar aqui do nosso canal Universo Teen. E também ative o sininho de notificações para que você seja avisado no nosso próximo vídeo. Uma boa noite para você e boa semana.